Beleza. O professor Flávio Almeida, que vai estar hoje conversando conosco, ele é escritor, professor e CEO da empresa Gente Feliz. Professor Flávio Almeida, eu gostaria que você se apresentasse para a plateia, para o público nosso. Ok, Patrick. Eu quero, antes de mais nada, está me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo. Okay. Quero, antes de mais nada, agradecer o privilégio de poder conversar com um público tão seleto, pessoas tão inteligentes, e dizer mais uma vez que ser professor é o grande privilégio que a gente tem de aprender, porque a gente sempre encontra pessoas que desafiam a nossa inteligência, desafiam a nossa sabedoria. Então, na verdade, a gente que é professor acaba saindo sempre mais rico do que os alunos, né? Eu falo que se fosse levar o pé da letra, o professor teria que cobrar para dar aulas, né? Porque a gente sai muito mais rico do que todos, a gente aprende com a experiência de vida de todos os alunos, né? Mas eu quero dizer que a minha experiência na vida empresarial começou aos 8 anos de idade, e eu tenho 50 anos de vida de trabalho ininterrupto, sempre vendendo, né? Comecei vendendo laranja no campo de futebol, família numerosa, 8 irmãos, e a gente passou uma vida de periferia, morando na periferia de Belo Horizonte, e sempre tivemos uma vida muito digna, de muito trabalho. E isso tudo levou a gente a aprender muitas coisas, principalmente aprender que o trabalho ele é o grande realizador do capital. Então a gente começou fazendo isso, daí na minha caminhada eu terminei sempre estudando escola pública, depois fui fazer curso técnico, e depois fui fazer vestibular para o direito, tive uma dificuldade gigantesca, porque eu comecei a trabalhar muito novo, eu sempre trabalhando, estudando à noite, e as pessoas acham sempre que as pessoas chegam prontas, né? Só para você ter uma ideia, Patrick, eu tomei 16 bombas no vestibular. Imagina o que é para desistir, né? 16 bombas, além de complexo que eu era feio, né? Depois de 16 bombas, a turma já emendava feio e burro, né? E eu consegui, a partir daí, usando uma estratégia, eu na época passei na Universidade Federal de Minas Gerais em 32º lugar no curso de Direito, que era o curso mais concorrido depois de Medicina. Então, isso há 30 e quase 40 anos atrás, eu estava ingressando na Universidade Federal, sou advogado pela UFMG, e meu mestrado, minha pós-graduação foi na área de finanças na Fundação Dom Cabral, e o meu mestrado foi na área de marketing, também na UFMG. E eu quero dizer que, na época, não consegui colar grau de mestre, porque já a universidade estava já tomada pelo um viés de esquerda e não aprovava nenhum projeto de empreendedorismo. Então eu fui guilhotinado, fui barrado na porta do baile, né? Não pude, fiz todas as disciplinas e não consegui. Tá? Mas nem por isso fiquei aborrecido com isso, avancei, né, segui em frente, dei aula em 20 universidades que eu quis dar, porque os meus cursos de pós-graduação, sempre as pessoas estavam buscando experiência. Ganhei, em 1995, o Prêmio Excelência Empresarial do Sebrae Minas. A nossa empresa foi considerada uma das melhores empresas do Brasil, e na época quem entregou o prêmio foi o ministro Paulo Paiva. E essa experiência foi muito rica. A gente teve uma empresa de médio porte, 170 funcionários, e que depois foi engolida pela China. A China, em 95, entrou no Brasil vendendo produtos na área T, e os nossos produtos não eram competitivos. Então a China entrou vendendo por 2 o que nós vendíamos por 10. E aí nós vendemos essa empresa a preço de banana, né? E o mercado ele é altamente volátil e a gente precisa estar sempre preparado para as inovações, né? Nada é mais constante, mais certo que a mudança. Tudo que a gente aprendeu não tem mais serventia olhando para o futuro. O futuro ele traz uma interrogação muito grande, né? Então a gente tem que estar sempre atualizado, sempre se atualizando e sempre flexível, né? É o carvalho e o bambu. Na hora do vendaval, quem é que vai sobreviver? Seguramente não é a força do carvalho que vai segurar, mas é a flexibilidade do bambu que vai permitir que a gente possa avançar nisso. Então, eu hoje vivo, a Gente Feliz é uma empresa que trabalha com recrutamento, seleção e capacitação de pessoas. Nós temos sede em Belém do Pará,
E agora, no ano que vem, nós vamos dar uma marcha aí na área, usando a tecnologia, né, e usando principalmente as experiências que nós tivemos esse ano, e vamos começar a desenvolver à distância outros profissionais em outras regiões, com curso, com capacitação à distância e recolocação profissional também de profissionais, sobretudo com um viés empreendedor. A gente acredita que o empreendedorismo é a única ferramenta que pode garantir às pessoas prosperidade ad eterna. Se você formar um datilógrafo do nosso tempo, né, Patrick? O que vai fazer com a datilografia hoje? Né? Absolutamente nada. Da mesma forma que quem aprendeu a digitar no teclado já sabe que hoje os comandos de voz, né, comando, eu já falo com o meu celular, o meu motorhome responde na hora, né, onde é que ele está. Enfim, a gente hoje está dando comando de voz para tudo, você não precisa mais de teclado como precisava antes. E assim, as coisas vão se tornando obsoletas, e a gente precisa de pensar como que a gente vai sobreviver à frente, né? E essa mudança que ocorre em relação a esse preparo é lamentável ainda no Brasil, a gente não ter ainda conseguido ter o empreendedorismo como uma disciplina curricular, tanto para o ensino fundamental como médio, que era uma necessidade urgente para a gente poder ensinar as pessoas a fazer dinheiro, né? Essa palavra fazer dinheiro é uma palavra que é considerada um crime no nosso país, né? Até porque a pessoa que não está fora do contexto e que escutar fazer dinheiro pensa que é uma máquina de xerox colorida, né? Que vai fazer cédulas, né, falsificadas. Mas fazer dinheiro, o americano fala make money, né? Nós aprendemos com os portugueses a falar ganhar dinheiro, né? Só que dinheiro não se ganha. Dinheiro você trabalha, depois é a recompensa, a remuneração do prefeito. Isso não é ganhar. Ganhar é quando você tem uma outra condição, né? Então, na verdade, é fazer dinheiro. E nós precisamos ensinar isso para as nossas crianças. Hoje tivemos um avanço. Ontem, aliás, a Câmara aprovou o marco regulatório das startups. Foi aprovado e agora foi para o Senado. Isso significa que nós já temos aí, breve, acredito que o Senado vai apreciar agora no ano que vem, mas enfim, eu acredito que em 2021 nós teremos uma legislação moderna para poder começarmos a avançar na direção das empresas de tecnologia, que estavam até então sem um regulamento, estavam aí meio que perdidas no meio dessa confusão nossa. Então é preciso de proteger essas ideias, zelar por esses jovens, né? Robótica é uma grande realidade hoje, né? Em várias instituições, tem muitos meninos, muitas escolas que se dedicam a essa educação de robótica. O empreendedorismo em algumas escolas particulares, né? Já estão avançando. Enfim, a gente precisa de aproveitar esse talento desses jovens. Financeira também está chegando agora às escolas também. Acho que tem um projeto de lei do Ministério da Educação para implantar em todas as escolas do Brasil, né? A reeducação financeira, né? A ensinar a poupar, a economizar, a cuidar das finanças. É verdade. A gente teve, infelizmente, nos últimos 20 anos, um desserviço na área de educação, né? Nós tivemos uma contaminação dessa ideologia do Paulo Freire que lesou o cérebro dessas crianças de maneira muito brutal. E esse é um problema que nós vamos assistir agora. Esses jovens que ingressaram na escola no ano 2000 estão agora com 20 anos, chegando no mercado de trabalho. E a grande maioria analfabetos funcionais. Eles não conseguem ler um manual de um equipamento. E quando lê, não entende o que está lá. Fica sempre atrás de um videozinho, procurando um vídeo para poder aprender, né, a buscar lá o tutorial, etc, porque não consegue e tem uma dificuldade seríssima com matemática. Então a gente vê o Brasil lá no rabo do cocô do cavalo do bandido na nossa educação, com relação a português, com relação a matemática, ciência, e isso foi o grande desserviço, né, que foi deixado na nossa educação. A gente tem uma educação cara e ruim, né? O que nós gastamos hoje com a educação hoje equipara-se ao mesmo que gasta hoje o Canadá, ao mesmo que gasta hoje a Itália. Ou seja, nós gastamos o mesmo por aluno, se você pegar
Portanto, nós temos um professor mal remunerado e temos um aluno que sai totalmente despreparado. Ou seja, nós temos uma inadequação da educação. Nós não estamos formando os profissionais que o mercado demanda e as pessoas que as famílias desejariam, para preparar jovens. Eu acho que a maneira mais correta de tornar didático essa fala é preparar jovens para a guerra. Se você, por exemplo, imaginar Israel, que é um país que é rodeado de inimigos, tem lá em volta a Cisjordânia, Jordânia, o Egito, Arábia Saudita, inimigos do povo de Israel, dos israelitas, e eles treinam o seu povo. As mulheres ficam no exército durante 2 anos, dos 18 aos 20, e o homem fica dos 18 até os 21, 3 anos, e preparou uma legião de pessoas para a guerra. Então eles estão lá rodeados de inimigos, mas a sua população é treinada, sabe, conhece tática e conhece estratégia de guerra, tem armamento e tem munição. Então, a despeito de ter 300 mil soldados lá no exército, na força, mas eles têm outros 3 milhões de combatentes preparados pelo exército. Todos são obrigados a servir o exército. É sobrevivência. E lá eles aprendem uma série de estratégias de empreendedorismo, sobreviver com fome, resiliência, aprende uma série de coisas que precisa ensinar para todos esses nossos jovens. Então, o empreendedorismo, ele é uma educação que prepara as pessoas para viver num mundo sem fronteiras, para viver diante da adversidade. E nós não fazemos isso. Os filhos da classe média são preparados para viver no aquário, para ter todo protegidinho, todo isolado, no ar-condicionado. Olha um garoto de 15, 16 anos. Se deixar ele solto, ele morre. Principalmente o homem. Ele não sabe, ele nem estende a cama dele, nem a cueca não lava. E as famílias protegem e criam esses meninos dentro de um redoma, dentro desse aquário. E quando chegasse fora no mundo do trabalho, o mundo não é um aquário, né? O mundo é um oceano, cheio de baleias e tubarões. E isso, assim, a gente vê que esse é o debate de hoje, né? Que é o debate que a gente vai até fazer aqui, que é a empregabilidade ou trabalhabilidade, né?